Fluminense e Palmeiras se enfrentam no Maracanã nessa quarta-feira, 19 horas, o horáriozinho ruim. O Fluminense já contratou, está encaminhada alguma contratação? Quais são as especulações? O que tem sido dito nas redes sociais? Você vê tudo isso agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Depois da ressaca da derrota para o rival, né, uma derrota que é sempre horrível, para não falar um palavrão, de se recuperar rapidamente, o Fluminense não pode pensar a derrota de domingo. O Fluminense foi covarde, o seu técnico errou muito, não na escalação dos três zagueiros, mas na postura do time, a falta de opções de criação, de ataque, de velocidade. O Flamengo deu oportunidades para o Fluminense contra-atacar com velocidade e não tinha nenhuma opção dentro de campo para esse contra-ataque. Para completar, ainda tinha René em campo, que errou novamente quase tudo que tentou fazer. Mas passou, acabou, o Fluminense perdeu para o Flamengo e segue numa sequência muito difícil. Primeiro o Cruzeiro, o time que tem o melhor futebol no momento no Brasil, depois o Flamengo, o grande rival, e agora o Palmeiras, com um trabalho longo do Abel Ferreira, é um trabalho muito bom. O Abel Ferreira, se eu não me engano, é o segundo técnico mais vencedor da história do Palmeiras, atrás, salvo engano, de Orlando Fantoni. E um time muito bem montado. Vai ter um grande desfalque, que é o Richard Rios, que foi negociado com a Roma, se eu não me engano, e isso vai fazer uma diferença no time do Palmeiras. Obviamente sem o Estevão também, que foi para o Chelsea, o Palmeiras perde um bocado de qualidade aí no seu elenco, mas o Fluminense não tem áreas, e mais que isso, tem um técnico absolutamente perdido. E aí eu leio coisas do tipo, o Renato está tentando encontrar um esquema por conta da saída do Arias. Irmão, todo mundo sabia que o Arias tinha grande chance de sair logo depois do jogo contra o Borussia, porque ele foi o cara mais comentado, ganhou o troféu de melhor jogador, depois contra o Ulsan de novo, os jornais, os jornalistas europeus falando muito do Arias, e evidentemente o Arias tinha grande chance de sair, como acabou saindo. E o Fluminense tem um elenco que é capaz não de repor a qualidade do Arias, aquele domínio, aquele controle de bola muito próximo do pé, vai para um lado, vem para o outro e ninguém consegue tirar a bola do cara, forte, aguenta a pancada. Não dessa forma, mas taticamente não é difícil substituir o Arias e torcer para que tenha uma qualidade próxima a do que era do Arias dentro de campo pelo Fluminense. E aí você tem, por exemplo, o Lescano, que é um cara que tem criatividade, e o Renato não usa. Você tem o Lavega, que é um cara de velocidade da seleção uruguaia, o Lescano da seleção paraguaia, e o Renato não usa. Mas usa Soteldo. O Frodo Bolseiro, o peixe dele, começou jogando contra o Cruzeiro, entrou no finalzinho contra o Flamengo, ele usa o Soteldo. E não usa o Serna por mais tempo, porque está de birra com o empresário do Serna. Não me interessa o empresário do Serna. O Serna tem contrato com o Fluminense e tem que jogar. Sabe? Não colocar o cara por birra com o empresário mostra muito o técnico, o que é o técnico Renato Gaúcho, ou o que é o não técnico Renato Gaúcho. Vocês escolhem. Então o Fluminense tem elenco, não para suprir a qualidade do Arias, mas para fazer com que a gente sinta um pouco menos a saída dele, desde que o técnico use o elenco. Por que não usa o Riquelme? Por que não usa o Isaac? Dizem que o Riquelme pode sair por conta de uma questão legal, acho que da Lei Pelé, que ele ano que vem já teria condições de sair, em outubro ele poderia assinar um pré-contrato. Aí você joga o cara para a base, todo mundo já viu, todo mundo já sabe o que o Riquelme é capaz. A diretoria tem que ter a competência de renovar o contrato, para que quando ele for sair o Fluminense ganhe alguma coisa. É muito possível, segundo o Rodrigo Dias, se não me engano, do Ligado do Flu, que o Riquelme saia de graça, assinando um pré-contrato em outubro. Aí leva para a base, para tentar meio que esconder o cara. Não dá para entender a ausência do Riquelme, sobretudo o Riquelme, mas também do Isaac, também do Wallace, nesse time do Renato Gaúcho. Não dá para entender, como não dá para entender a não escalação do Lescano, não dá para entender a não escalação do Lavega, não dá para entender a não escalação do Serna,
né? E o Soteldo tendo começado o jogo contra o Cruzeiro e entrado lá no finalzinho, não ia acontecer mais nada, mas no finalzinho. Então o Renato está mais perdido que surdo em bingo, né, para poder montar o Fluminense. Ah, tá fazendo rodízio. Meu irmão, a gente já passou de 1/3 do Campeonato Brasileiro. Ele já está há quantos meses no Fluminense? Para não entender o que é o elenco do Fluminense e ficar rodando o jogador no meio de um Campeonato Brasileiro, com o Fluminense a 6 pontos da zona de rebaixamento? É isso? Ah, mas o Fluminense disputou o Mundial, então jogou com altas temperaturas, os outros times descansaram. Tá, isso aí tudo bem. Mas a fisiologia que está determinando isso? Ou é a fanfarronice do cara do DVD? Então a gente não tem. Eu gosto sempre de dar uma possível escalação aqui, mas simplesmente não tem. É possível que Thiago Silva e Martinelli comecem no banco, né? E se isso for uma determinação da fisiologia, tudo bem. Eu acredito na ciência. Tá? Mas se for uma ideia mirabolante do senhor Renato Gaúcho, vai dar merda de novo. Sabe? E vai dar merda de novo se ele começar o jogo com o Soteldo. Soteldo não deveria ter vindo, são 30 milhões jogados na lata do lixo. Para que contratar Soteldo? Né? Com histórico recente de lesões, que não faz nada há muito tempo, desde o Grêmio. Né? No Santos foi 1-0 à esquerda. Né? Enquanto isso, Riquelme e Felipe estavam na base. Ah, legal, ganhamos o torneio Otávio Pinto Guimarães contra o Botafogo lá no Engenhão. Pô, óbvio, legal, ganhar título mesmo na base. Né? Não importa se é base profissional, é sempre bom. Mas o Riquelme poderia estar contribuindo com o Fluminense no time principal, assim como o Lavega, assim como o Lescano. Então não sabemos a escalação, meus amigos. Né? Thiago Silva e Martinelli talvez fiquem no banco por cansaço. O Ganso está de volta, o Cano está de volta, mas irão para o jogo? Não sabemos. Né? Talvez seja o John Kennedy, talvez seja o Soteldo, talvez seja o Serna, talvez seja o Canobi, talvez seja o Hércules, talvez seja o Bernal, talvez. E aí a gente fica assim, né? Eu sempre falo que a torcida do Fluminense não comparece, eu critico a torcida do Fluminense, eu falo que a torcida do Fluminense é uma torcida modinha. Mas você vai comparecer sem saber que time que vai entrar em campo, você vai comparecer para um jogo difícil contra o Palmeiras, sem saber o que o técnico preparou, o que ele viu do time do Palmeiras, o que ele conhece do time do Palmeiras, que provavelmente é muito pouco, quem deve conhecer mais é o Alexandre Mendes, né? O torcedor vai gastar dinheiro. Ficar zanzando pelo Rio de Janeiro à noite, né? Cidade das milícias, do tráfico e do governo do estado. Sabe, não dá para criticar a torcida nesse momento se ela não comparecer, e não vai comparecer. Serão ali 20 mil e olhe lá. Né? Então o Renato está muito perdido, não sabe o que está fazendo. O Fluminense gastou muito dinheiro com Canóbio, com Hércules, com Freitas, com Inácio, né? Jogadores que vieram no ano passado, mas foram contratados pelo Fluminense, com Soteldo, e tem um técnico que não sabe o que fazer com isso. Bom, reforços. O Fluminense contratou alguém? Não. O Fluminense encaminhou a contratação de alguém? Também não. O Fluminense continua vivendo e sobrevivendo nessa janela de boato. É Inestrosa, é Vitinho, é Carlos Andrés Gomes, né? Então são boatos e boatos e boatos. E aí, cara, isso serve muito para a galera ganhar like, né? De quem o Fluminense vai contratar. Agora o grande boato é a possibilidade do Rony, né, ex-Palmeiras que estava no Atlético Mineiro, vir para o Fluminense. E o Scarpa também, que também, todos dois entraram na justiça contra o Atlético por problemas relativos a pagamento, talvez depósito de FGTS, não sei. A questão é a seguinte, primeiro isso tem que transitar em julgado, tem que ter pelo menos uma liberação da justiça para que eles possam jogar em outro time. Né? Eles não estão livres do Atlético Mineiro ainda. Eles ainda têm contrato, eles pediram na justiça a rescisão do contrato. Se a justiça der essa rescisão no contrato, né, e se não houver um recurso vencedor do Atlético Mineiro, pode-se tentar, mas vale a pena? Vale a pena você ter o Rony? Vale a pena você ter o Scarpa? Se for o Scarpa lá de trás, em termos de futebol, beleza, do Palmeiras também foi bem, mas eu acho que o tempo já passou demais para o Scarpa, sabe? Eu acho que já passou demais. E acho que o Fluminense, né, o tal scout que o Mário Bittencourt tanto fala, está trabalhando mal.
né? Porque a janela começou no dia 10, hoje já são 22, e a gente não sabe de absolutamente nada, e tudo bem. Se tiver negociação, não é para saber mesmo não, porque senão, né, sobe o valor, né, sobe a barra de valor que o time vai pedir pelo jogador. Mas tá todo mundo contratando, cara, e o Fluminense parado na esquina. Então, gente, o Inestrosa a gente não sabe se vem, não sabe em que pé está essa negociação. O chilique que o Renato deu em relação aos empresários do Serna, que aqui tem comando, não parece, né? Porque o Serna é infinitamente melhor que o Soteldo, e o Soteldo começou jogando contra o Cruzeiro. A gente não sabe se o Serna vai ser incluído, se não vai. O que se sabe é uma boataria de rede social em relação a Rony e em relação a Scarpa. Eu, sinceramente, não acredito. Nenhum, nem outro. Acho que se o Fluminense estiver próximo da contratação de alguém, é o Inestrosa. Tá? E só. E talvez o Vitinho, que está sem contrato, mas aí pega a questão salarial. Porque você pegar o salário do Arias, que era 1,5 milhão, e dar para o Vitinho, é caso de impeachment. Então é isso, gente. Amanhã, 19 horas, Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Lugar de tricolor do Rio Grande Rio é no Maracanã, se tiver vontade, né, de ir para um jogo sem saber quem vai jogar, porque o técnico está mais perdido que surdo em bingo. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.